com softwares apurados que a perícia tem, eles conseguiram saber de onde veio o tiro. E o tiro veio um dos da casos onde? mais enigmáticos que o senhor fez já foi o do MC da Leste, né? Assim. Esse caso aí, eu acho que ele foi um caso comovente, porque eu lembro que eu era menor, né? E eu vi muito na televisão, em todos os lugares. Você chegou a cobrir esse caso? Vamos lá. O caso MC da Leste é um caso de uma complexibilidade tamanha. Por quê? Imagina um garoto de 20 e poucos anos da Zona Leste de São Paulo, estourado. Ele era da Zona Leste? Que lugar da Zona Leste que ele era? Eu não vou lembrar o bairro. Mas era aqui da Leste. Tanto é que é o da Leste, né? Estourado. E eu vou te falar uma coisa. Eu não sou de ouvir funk. Mas as músicas deles tinham embalo. A música dele, cara... Porque o MC da Leste, ele começou fazendo música pesada, criticando a polícia. Ele era contra a polícia. Aí ele deu uma virada. Ele para de criticar a polícia porque ele começou a ter problema. Porque ele era meio MC Oruan. Sabe, ele era meio MC Oruan. Mas o MC da Leste, ele para de criticar a polícia e ele vira pro funk ostentação. Tava começando no Rio e ele era um MC desconhecido em São Paulo. E ele começa a fazer um funk ostentação. E ele começou a ter sucesso. Ele fazia 5, 6 shows por noite. Nossa, ganhava dinheiro, hein? Shows pequenos. Então, veja bem. Mas ele já estava numa condição financeira muito melhor do que ele começou. Ele já estava tendo um destaque com certeza. Se ele não tivesse sido assassinado, ele seria hoje um grande artista na área. Mas um grande artista. O cara ia ganhar muito dinheiro, ia fazer muito... Porque ele tinha talento. Ele escrevia, ele cantava bem. Então, pra quem gosta do funk, ele era um cara, um prato cheio. É como a Anitta. É o talento, a habilidade e o esforço. Bom, o que aconteceu? Ele, fim de semana, ele fazia de 4 a 5 shows por dia, por noite. Noite e madrugada. E esse pessoal, eles fazem show de 40 minutos, 50 minutos. É coisa rápida. E outra coisa, tudo playback. É tudo playback, né? Não tem, porque como é que você vai fazer? Às vezes não tem nem equipamento no local, né? Não, veja bem. Você tem a sua bandinha. Tá? Como é que você vai armar a banda em 40, 50 minutos? Ele faz 4 shows por noite, 5 shows por noite. Então eles têm um carro ou 2 carros para levar a banda e é tudo playback. Talvez eles colocam playback, mas ele canta. Mas tudo bem. Um dos shows dele, do MC da Leste, era onde? Lá em Campinas. Em Campinas, numa área de Coab de Campinas e numa área, depois a gente foi investigar, era já naquela época dominada pelo PCC. Dominada pelo PCC. Lá ia ter alguns shows de gente desconhecida, mas o ápice era MC da Leste. Então ele foi contratado, ele chega lá, os shows já estavam rolando, e lá, imagina o pátio de estacionamento praticamente desse condomínio popular. Só que não tem iluminação. Só tinha iluminação do palco. E aí o MC da Leste entra para cantar. Ele tinha músicas já famosas. Lá você tinha 5 mil pessoas assistindo a MC da Leste. Nossa, então era grande, né? 5 mil pessoas é muita coisa. Todo mundo amontoado lá. Sim, mas tinha... Beleza. E ele lá tá cantando as músicas. E o irmão dele atrás, a trupe dele, tudo ali. Num primeiro momento, ele tá cantando e ele sente uma cócega aqui. Ele sente alguma coisa. E aí ele passa a mão e ele fala: "Ô molecote, não me atira nada." Ele imaginou que alguém atirou alguma coisa nele. Um objeto. Alguém atirou. Ninguém reparou que era um tiro. Ninguém reparou? Por causa do barulho também? Não, e o mais curioso é que nós temos a imagem. Tem imagem? A imagem do show, do momento. Lá na cena do crime, quem quiser assistir, depois eu coloco em câmera lenta. Então, o primeiro tiro, ele é baleado, só que de raspão. Rasgou a roupa dele, mas ele até falou: "Ô, molecote, pô, não estraga o meu show." Em seguida, o cara faz o outro disparo e acerta a região abdominal, e quando ele acerta, ele cai. Quando ele cai, o irmão dele que tá atrás, o pessoal da trupe dele, corre para ver o que tinha acontecido. Ele não tinha noção. Por quê? Isso eu aprendi na polícia. Quando você leva um tiro, você não sente o tiro na hora. Não, acaba não sentindo. Não sente. É tão rápido. É uma coisa que tem um retardo de 30 segundos, 50 segundos, aonde você sente a perda de sangue e a dor. Então, num primeiro momento, ele não sente o problema e, em seguida, ele vê que tá sangrando. Tudo isso com imagem. Tudo isso com imagem.
E aí ele põe a mão e aí ele fala, meu, me socorre. As pessoas juntaram ele, enfiaram no carro do MC da Leste e foram pro hospital. Só que, Luan, ninguém conhecia onde era o hospital. Ixi, aí ficaram E falando ali naquela como época não tinha celular, não tinha o Waze. Então, um socorro que era para levar 10 minutos, levou 30, levou 40. Ele entra no hospital, eu consegui as imagens dele entrando no hospital, chegou com vida, tá tudo lá na cena do crime. Ele entra no hospital e vai pra mesa de operação. E aí tá o irmão e o pessoal da trupe conversando, eu também tenho essas imagens. E aí é anunciado que é a morte dele. É anunciada a morte de MC da Leste. Então, olha que curioso. 5 mil pessoas, filmagem do palco, e a polícia até hoje não esclareceu o crime. Naquela oportunidade, eu fui convidado pela Record para ir juntamente com o apresentador Geraldo Luiz para Campinas. Para poder fazer toda a E aí eu fui para Record, nós entramos numa van da Record, eu, Geraldo Luiz, fomos para Campinas, no local aonde estava o palco, na realidade era um trailer. Era um trailer adaptado. Sim. O palco era um trailer. Só para você ter uma noção, os 2 tiros, um na parede e um nele, as marcas dos tiros estavam no trailer. No trailer. Estava no trailer. Só que o projétil sumiu. Olha aí. Alguém sumiu. Porque você imagina, quando teve o problema, começaram a socorrer, todo mundo, tinha 5 mil pessoas naquela correria, a polícia não achou os projéteis, mas tem o furo. Tá? E aí, o que nós fizemos? Nós tentamos reconstituir o que aconteceu na morte do MC da Leste. E o mais curioso é que, então imagina, você tem o palco, aqui você tem 5 mil pessoas, Sim. Só que aqui atrás é um terreno onde estavam sendo construídas 2 casas. Mas a construção já estava erguida, mas inacabada. E aí a gente começou, através de você tentar imaginar o que aconteceu, e a conclusão que eu cheguei junto com o Geraldo Luiz, e depois a própria Polícia Civil, a perícia, porque o que a perícia fez? A perícia remontou a cena dele dentro do trailer, a imagem dele levando o tiro, e através de onde ele pegou o tiro, com softwares apurados que a perícia tem, eles conseguiram saber de onde veio o tiro. E o tiro veio da onde? Veio da construção. E na construção você tinha janela e você tinha 2 lugares que tinham buraco. E aí você imagina, aquele som alto. Você dispara, alguém vai ouvir? Não escutou nada. Ninguém vai ouvir. Ou seja, o assassino, que foi ele se posiciona nessa obra, ele tinha o apoio da própria construção, todo mundo olhando pro MC da Leste, ele teve tempo de ele fazer o quê? De respirar, de se acalmar, de mirar. Ele dá o primeiro tiro, passa aqui. O segundo tiro ele acerta. Ele conseguiu acertar. Bom. E era muito longe, doutor? A distância? Longe. Vamos colocar aí, nada, vamos pôr aí 70 metros, 80 metros. Loucura. E nós estivemos lá, o Geraldo Luiz, a gente resolveu fazer o quê? Nós levamos uma linha, então um produtor da Record ficou no palco onde estava o MC da Leste, colocou a ponta da linha na barriga dele e nós puxamos aquela linha. Pra ver... Na direção, e nós caímos aonde? Nessa construção. Lá na construção. Nessa construção. Bom, a Polícia Civil de Campinas trabalhou e não chegou em nada. Zero. Bom, o que acontece? O que o canal Na Cena do Crime descobriu? Isso é importante. A Polícia Civil descobriu isso também, mas não chega ao assassino. Aconteceu o seguinte, ele não frequentava Campinas, só já tinha feito shows lá. E ele teria cantado uma mulher de lá. Ele teria feito uma gracinha, ou teria cantado uma mulher de lá, ou até trocado o telefone. E essa mulher seria a mulher de um traficante do PCC. E existe um ditado muito antigo na polícia, que todo mundo deveria saber e tomar cuidado, e galo em galinheiro alheio é galinha.
Galo em galinheiro alheio é galinha. Um homem, quando você vai para um outro lugar e você aparece demais, você não é galo, você é galinha, que você gera muito ciúme, gera muita gente te olhando. E teria tido ele algo com uma moça. Bom, uma outra moça, manda um áudio pra ele e eu consegui esse áudio e tá lá na cena do crime. Caramba. Num dia antes, fala assim pra ele, da Leste, não vai pra lá. Tem cara com bronca lá, podem querer te matar. Então existe... Esse é um áudio que um mandaram áudio. pra ele. Mandaram pra Avisou ele ainda. E a gente conseguiu. Tá. Só que é o seguinte, como é que você descobre? Ela ouviu um zum lá. Aquela coisa de... Sei. De bairro. De bairro. A polícia foi atrás. Mas como é que você chega na verdade? Exatamente. Entenda uma coisa. Muitas vezes a polícia é criticada porque parece que tudo está caminhado para esclarecer. Só que entenda uma coisa. Onde você tem comunidade, você tem facção criminosa, existe um negócio chamado Lei do Silêncio. Em falar... E a Lei do Silêncio, eu vou te explicar por que existe. Eu vou até eu trouxe um negócio para te mostrar. E aí? Toda facção criminosa... Porque as pessoas imaginam, Lua, que facção criminosa é uma bagunça. É. Ah, aqueles caras armados, tudo drogado. Gente, tem nada de bagunça, não. O PCC, que fatura 1 bilhão por mês, é bagunça? Exatamente. O Comando Vermelho fatura 500, 600 milhões de reais por mês, é bagunça? De jeito nenhum. A gente vê aquilo lá, aqueles caras com chinelo, parece que é uma bagunça, mas não é. Ele é um comércio, é uma empresa do crime. E eles todos, começou com o PCC, eles começam como? Eles têm o que eles chamam de mandamentos, eles têm os 10 mandamentos. Assim como na Bíblia, você tem os 10 mandamentos. Não tem os 10 mandamentos? Tem. No Evangelho Cristão? Sim. Tá lá. Facções criminosas, quando elas iniciam, e elas iniciam como? 10, 15 bandidos se unem e fazem uma entidade, uma associação, chamada de facção. Eles fazem o quê? Os 10 mandamentos daquela facção. E depois de fazer os 10 mandamentos, eles fazem o que eles chamam de estatuto. Então não é bagunça. Tá aqui os 10 mandamentos do Comando Vermelho. Cara, não. Isso, o Comando Vermelho foi criado em 1979. O PCC tem, o Amigo dos Amigos tem, todo mundo tem os 10 mandamentos e tem o estatuto. E tem o estatuto. O estatuto é coisa séria. É. E eu vou te ler os 10 mandamentos do Comando Vermelho. Vamos lá. Olha que curioso. Primeiro mandamento. Não negar a pátria. Não negar a pátria. Isso significa o quê? Você tá falando do Comando Vermelho ou do Brasil? Não. Eles falam o seguinte. Nós temos que defender o Brasil. Nós somos brasileiros, não podemos negar a nossa pátria. Sim. 2. Não caguetar. Artigo número 2. Não caguetar. Não caguetar. A caguetar é gíria de malandro. Caguetar é caguetagem. É você entregar o irmão. 3. Olha que curioso. Não cobiçar a mulher do próximo. Isso é lei de facção. E aí, eu trago lá na cena do crime que, em tese, MC da Leste deve ter ou poderia ter cobiçado a mulher do próximo. Olha que coisa, hein? Terceiro do... 4. Não acusar em vão. O que é isso? Eles não querem que entre eles exista uma acusação infundada, para não gerar o quê? Discórdia no grupo. Olha aí. 5º mandamento do Comando Vermelho. Não conspirar. Não querer tomar o lugar do outro. Não querer tomar o lugar do outro. Porque lá é uma irmandade e cada um vai alcançando o cargo de acordo com a sua capacidade, que é o poder pessoal. Não. É o poder pessoal, que eu disse antes. Sim. Então, vamos lá. Não conspirar. 6. Olha que curioso. Falar a verdade, mesmo que custe a própria vida. Caramba. Ou seja, eles não aceitam mentiras. Então, a coisa é séria. Mandamento de número 7. Ser coletivo. Olha que interessante. Pensar no coletivo. Eles trabalham com essa coisa da irmandade. Nós trabalhamos todos em junto. Nós somos irmãos do crime. Só para você ter uma noção, eu acabei de colocar na cena do crime a história da primeira autoridade morta pelo PCC em São Paulo em 2003. Foi o juiz Machado, de Presidente Prudente. O juiz Machado, que era um juiz corregedor dos presídios onde tinha os líderes do PCC, e ele era um juiz duro. Ele sai do fórum
numa terça-feira com o carro dele e tá indo para casa dele. 3 quarteirões depois, um carro fecha, descem criminosos do PCC com metralhadora e metralharam o juiz. É o juiz Machadinho, que era o apelido dele. Tá? Mataram o doutor Machado. 2003. Bom, a Polícia Civil trabalhou e prendeu os criminosos que mataram e mandaram matar o juiz Machado. Tá? Alguns deles, Lua, estão presos até hoje, 2025. Sabe o que eu descobri e coloquei na cena do crime? Todas as famílias desses presos recebem como se fosse uma previdência social do crime. Como se fosse um INSS do crime. Até eles ficarem presos, até eles saírem da cadeia. Nós estamos falando de um crime de 2003. 20 anos se passaram, 22 anos. E estão recebendo até hoje. Ou seja, tá aqui, ó, artigo 7º, ser coletivo. E é um valor e é legal, doutor? Sim? A gente não chegou no valor, mas o que a gente ficou sabendo é que essas famílias vivem bem. Tem assistência médica particular, precisa casa, tem tudo. Ah, então é um dinheiro legal, né? Luan, nós estamos falando, no PCC, de R$1 bilhão por mês. Nossa. Nós estamos falando do Comando Vermelho de 500, 600 milhões de reais. Eles trabalham no coletivo. Eles protegem os irmãos. Tem advogado para todo mundo, tem previdência do crime para todo mundo. Mandamento de número 8. Fortalecer os menos favorecidos. Olha que interessante. E é nas comunidades onde eles agem, eles fazem algum tipo de trabalho social. Sim. Até para ter... A comunidade é a favor deles. A favor deles, entendeu? 9, ele repete, não ser desonesto. Olha que curioso. Não pode ter desonestidade entre eles. E para fechar, o 10º mandamento do Comando Vermelho, eliminar nossos inimigos. Aí, no caso dele, seria quem? Seria a polícia ou não? Não necessariamente. Os inimigos são polícia, os inimigos são outras facções que querem tomar o seu lugar. Ou o seu território, né? Os inimigos são os caguetas, que o cagueta é um inimigo. Ou seja, quem for considerado inimigo, ele tem um aval ali. Ele vai passar por onde? Aí nós entramos no estatuto. Com artigo. Com artigo e tudo. E no estatuto, que é curto, nós temos o quê? Os pilares do Comando Vermelho, que são liberdade, respeito, luta, justiça e união. E eles vão falando do chamado conselho, que é o conselho que manda na facção. E no Comando Vermelho são 13 conselheiros, do mais alto grau de conhecimento de nossas regras e capacidade moral e imparcialidade. E aí eles determinam o cargo de presidente, porta-voz e tesoureiro. E aí o artigo 5º do Comando Vermelho cria o Tribunal do Crime. O Tribunal do Crime, a organização, está acima de qualquer membro e interesse pessoal. E quem errar, cortaremos na própria carne as decepções, punindo sempre o errado. Está tudo aqui. Eles são uma irmandade, trabalha todo mundo junto, se protegem e todo mundo sabe disso. E outra coisa que eu, com a minha experiência como delegado, descobri. Eles não querem quantidade. Eles querem para entrar gente ponta firme. Tem que ter qualidade e tem que ter irmandade. Não pode ser qualquer Zé Mané. Eles não querem quantidade. Só que nisso, o PCC tem mais de 40 mil. Nossa, muita gente. Mas eles são unidos. Eles são unidos. Então, voltando para o caso do PCC, isso que eu estou dizendo faz sentido. O MC da Leste teria problema com os próprios mandamentos. Então ele teria esse integrante teria o aval. Aval. Poder... Ele teria o aval para fazer o quê? Para matar. Por quê? Não, esse cara veio... É o que eu falei do galo em terreno areia, é galinha. E aí você se estrepa. E aí ele foi marcado para morrer porque eu tenho esse vídeo, eu tenho esse áudio. A polícia também tem. Só que a pergunta é, você consegue esse áudio? Que é uma mulher que ouviu isso lá na comunidade em Campinas. Aí eu te pergunto, tá bom, ok. E como é que você chega no mandante? Aí não chega. Quem que vai falar? Pra entrar pra lista aí também? Quem que vai falar? Eu te pergunto, Priscila Belfort, por que até hoje tá desaparecida? Comando Vermelho. Por que tá desaparecida? Por que não aparece ninguém? Olha, no canal Na Cena do Crime, eu conto a história da Priscila Belfort. É um dos vídeos que mais deu acesso. Por quê? A polícia trabalhou que nem eles trabalharam. Não consegue uma informação. E todo mundo critica a polícia.
Mas as que as pessoas Mas ninguém ajuda também a polícia, né? Não. A comunidade é bico de siri, como se dizia antigamente. Por quê? Que tá aqui, ó. Artigo número 2, caguetagem. Agir contra a instituição. Olha que curioso isso. Então, o MC da Leste, pra mim, de tudo que eu investiguei, isso veio da facção. E aí, é óbvio que tem gente que sabe. Só que quem estava lá não viu o atirador. Por quê? Olha que curioso. Lá eu mostro toda a cena que nós filmamos, só que imagina aquela escuridão, que não tem iluminação. Aí você tem aquela casa mal acabada. O cara mirou, atirou e ele saiu por trás, tinha um carro esperando. Aí, ó. Todo mundo viu o MC da Leste tá olhando para frente. Ninguém tá olhando para trás. Porque o MC da Leste caiu, ninguém sabia que era um tiro. Ele podia ter passado mal, podia ter escorregado. E o cara ainda é bom de mira, porque 70 metros, né? Veja bem, quando você determina uma ação como essa, eles escolheram um sniper do crime. É um sniper. O cara é bom. Porque 70 é muito longe. Pode ser ex-policial bandido. Pode ser criminoso treinado por ex-policial bandido. Porque tiro, você ser um sniper, primeiro que é a habilidade. Eu sempre falo, né? Poder pessoal começa com a habilidade, a paixão. E tem gente que é bom de tiro. Se esse cara bom de tiro for treinado por um profissional, você vira um sniper. Sim. Você vira um sniper. Eu conheci delegados que adoravam arma de fogo e foram trabalhar nos setores da polícia de sniper, porque o cara gosta. Eu conheci delegado que a paixão da vida dele era helicóptero. Ela trabalha no serviço aerotático da Polícia Civil. Eu gostava de atender público e atender cena de crime. Então, no crime, é a mesma coisa. Então... Cada pessoa tem uma especialidade. Uma especialidade.